Uma das formas mais elegantes para você dizer que se tornou velho é afirmar a sua nostalgia ou seu estilo vintage. E tem um smartphone, não é um smartphone, é um celular. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um celular muito bacana do passado que não deu certo porque estava à frente do seu tempo, mas que eu particularmente gostaria de ter, que é o Nokia N-Gage. Nesse vídeo eu vou explorar os principais pontos desse celular console e mostrar para você por que ele não conseguiu competir com os consoles portáteis da época, ou na verdade o Game Boy Advance da Nintendo, mesmo sendo uma cópia do console da Big N. Então, apertem os cintos e vamos voltar no tempo, vamos viajar para o passado e procurar explicar os motivos do fracasso do Nokia N-Gage. Antes de falar do fracasso específico do Nokia N-Gage, é preciso explicar um pouco do contexto da época. Nos anos 2000, a Nokia era uma gigante da telefonia móvel, era a líder do mercado de celulares da época e ela se destacava por contar com modelos de telefones para todos os tipos de usuários. Sem falar que o contexto dos jogos nos celulares era muito diferente do que a gente tem hoje. Eram jogos muito mais simples, eram gráficos muito mais empobrecidos. Para você ter uma ideia, um dos jogos mais populares para os celulares era o jogo da cobrinha, o Snake, um jogo que se tornou símbolo dos telefones da Nokia. Então, esse passo que a Nokia deu não era para se consolidar ainda mais dentro do mercado de jogos para celulares. Era para efetivamente bater de frente com o Game Boy Advance, até mesmo o design do Nokia N-Gage era parecido com o do console da Nintendo, e assim abrir um novo segmento dentro do mercado de telefonia móvel, os celulares que eram dedicados aos jogos de videogames. Com isso a gente pode dizer que a Nokia não apenas deu um passo ousado, mas também um passo inovador, porque a gente bem sabe que temos hoje um mercado específico para os smartphones gaming. Então, foi um produto à frente do seu tempo, mas a Nokia fez de tudo para que ele desse errado. O Nokia N-Gage foi lançado em 2003 e ele tinha como proposta ser um híbrido entre celular e videogame portátil. Ele lembrava muito o Game Boy Advance da Nintendo porque ele tinha uma tela vertical no lugar da horizontal e os botões dispostos nas laterais. Na verdade, o N-Gage foi muito zoado na época, porque por ele ser um híbrido entre celular e videogame, as pessoas começaram a publicar fotos do seu Super Nintendo combinado com o telefone fixo, ou até mesmo colocando o Xbox na orelha para simular que o console era um telefone. E era um conceito que nem mesmo a Nokia entendia o que era. Essa que é a realidade. Eles lançaram um telefone com participação especial de videogame ou um videogame com participação especial de telefone. A Nokia não soube explicar direito o que o produto era e também não soube trabalhar a estratégia de marketing e promoção do produto no mercado. Eles tomaram decisões um tanto quanto equivocadas para poder comercializar o produto, decisões essas que eu vou abordar mais adiante nesse vídeo, e esses diversos fatores que a própria Nokia colocou na frente para atrapalhar o sucesso do N-Gage foram decisões corporativas que, se fossem tomadas de uma forma diferente, ajudariam o produto a não apenas prosperar, como marcar um antes e um depois no mercado de telefonia móvel. E olha que outras marcas, como a Sony, tentaram lançar telefones gaming, como foi o caso do smartphone PlayStation da Sony, que não deu certo também, mas, enfim, ele estava à frente do seu tempo, mas não estava preparado para o mundo. E o mundo também não estava preparado para ele. Apesar de contar com especificações poderosas, como a presença do processador ARM923, o suporte aos jogos de consoles antigos e um reprodutor de MP3 integrado, o Nokia N-Gage apresentava algumas limitações. Sua memória interna era pequena, com ridículos 3,4 MB de espaço de armazenamento. Gente, o que é isso, né? O que é isso? Para os celulares da época, para o Nokia 1100, até que rolava. Agora, para um produto que se dedicava a rodar jogos de videogames, é uma quantidade de memória indecente, tá?
Além disso, ele tinha opções de expansão de armazenamento que eram caras, e isso dificultava a popularidade do produto. Ele também tinha um pecado mortal no seu funcionamento, que era a obrigatoriedade de desligar o aparelho e remover a tampa traseira do dispositivo para trocar os jogos que eram em cartuchos, algo que era muito inconveniente. E assim, nada contra o fato de você desligar um console de videogame para poder trocar o cartucho. O Game Boy fazia isso, o Game Boy Advance também, mas ele não precisava retirar uma tampa para poder retirar um cartucho e colocar outro. Isso era algo realmente muito chato no Nokia N-Gage, e no lugar de repetir, se é para fazer a cópia, faz igualzinho, né? Copia logo o Game Boy Advance, que cria um slot no lado de fora para poder trocar os cartuchos. Não, eles decidiram fazer igual, mas não copiar, e o resultado foi esse. Era um produto promissor, era um produto interessante, mas era um produto cheio de erros. Como a vida também às vezes tem vários erros. O maior desafio para o Nokia N-Gage foi competir com a proposta da Nintendo e outros consoles portáteis que já estavam consolidados no mercado. E falando especificamente da Big N, o Game Boy Advance herdou toda a base de fãs do clássico Game Boy. Sem falar que o console da Nintendo tinha um catálogo extenso de jogos. Já o N-Gage chegou às lojas com um preço muito mais alto do que o concorrente e tinha poucos jogos disponíveis. E aqui a própria Nintendo também tem culpa no cartório, porque naquela época ela já tinha acordos com os principais desenvolvedores e políticas restritivas para estabelecer exclusividade nos jogos. Isso não apenas foi prejudicial à Nokia, como a qualquer outro player de mercado que quisesse competir com a Nintendo no segmento, porque esses acordos de exclusividade fizeram com que os jogos que esses consoles alternativos recebessem fossem muito mais empobrecidos e de desenvolvedores menos conhecidas. Para tentar reverter a situação, a Nokia lançou o N-Gage KD, ou QD, uma versão revisada do N-Gage original. O novo modelo apresentava melhorias no design, como a disposição do microfone e do alto-falante na parte frontal do console. Além disso, ele não mais exigia o desligar do aparelho para trocar os jogos. Graças a Deus, a Nokia corrigiu esse erro. Porém, naquela altura do campeonato, já era tarde demais. Algumas funcionalidades do novo console foram removidas, como o reprodutor de MP3, e o N-Gage QD nunca conseguiu reverter o destino do dispositivo original, sem fazer com que a Nokia se consolidasse no mercado de videogames portáteis. Resultado, em novembro de 2005, a Nokia anunciou o fim da produção do N-Gage, devido às baixas vendas e à falta de apoio de desenvolvedores dos jogos. Apesar de ter sido uma iniciativa inovadora, o N-Gage não conseguiu atrair os jogadores e enfrentou todas as dificuldades que eu mencionei neste vídeo, principalmente a grande dificuldade em obter títulos exclusivos. Dificuldade essa que hoje a Microsoft tem que lidar em relação à Sony, que tem os melhores títulos exclusivos para o PlayStation, e todo mundo sabe disso, e fez inclusive com que a Microsoft, no julgamento para a aquisição da Activision Blizzard, afirmasse categoricamente que perdeu a batalha de consoles. No final das contas, o Nokia N-Gage foi uma tentativa corajosa de unir celulares e videogames portáteis, mas enfrentou diversos obstáculos que levaram ao seu declínio e fim. Com limitações de hardware, problemas de usabilidade, a forte concorrência, a proposta da Nokia não conseguiu conquistar seu espaço no mercado de videogames portáteis. Mesmo assim, deixou um legado como um dos primeiros dispositivos a explorar a fusão entre celulares e jogos portáteis, abrindo caminho para futuras inovações na área. Você se lembra do Nokia N-Gage, né? Não, só os mais velhos se lembram. O público deste canal de vídeos é composto por gente mais nova, se bem que os veteranos estão chegando, tá? Os nostálgicos estão chegando para o meu canal e assistindo os conteúdos de tecnologia. Comenta aí se você chegou perto de um Nokia N-Gage. Esse foi um dos dispositivos que fizeram parte dos meus sonhos de consumo de tecnologia. Hoje eu até tenho grana para comprar dispositivos antigos, mas está difícil encontrar um N-Gage para chamar de meu. Se você tiver um aí, pode entrar em contato comigo que eu tô a fim de comprar, tá?